Boa noite, sejam todos bem-vindos e vamos hoje falar de um tema que é fundamental e é transversal a toda a nossa vida, sejamos espíritas ou não. E como vamos falar de obsessão, fascinação, subjugação, possessão, aqueles termos que geralmente se falam no dia a dia. E como nós todos também andamos muito subjugados pelo telemóvel, vamos dar o primeiro passo para acabar com essa subjugação e será desligá-lo, pode ser? Desligá-lo, pô-lo em silêncio para que ele não nos incomode durante a palestra. Agora vamos falar outro tipo de subjugação, ou de fascinação, ou de obsessão. Pois não? Ubercessor. Ubercessor, você não chamou pelo aplicativo? Já cheguei. Olha, eu não pedi nada não, viu? Deve ter sido outra casa. Mariana, não é? Como é que você veio parar aqui dentro? Dentro, fora, morto, vivo, chamei, não chamei. Tudo isso depende de onde você está olhando e o que você quer ver. Eu quero que você saia da minha casa agora. Eu não consigo abrir. Você é a dona da chave. Quer saber? Eu não pedi Ubercessor nenhum. Aliás, eu vou até baixar o aplicativo para fazer uma reclamaçãozinha do senhor. Não vai conseguir. Não é um aplicativo para esse aparelho aí. Ah, não, é pra quê? Pra iPhone? Para Afinidade. É um aplicativo da vida, que já vem com a gente de fábrica. O que você tá falando? Você é igual esse smartphone aí, moça. Ele vibra, você vibra. Ele emite sinais, você emite sinais. Cada pensamento que você tem, atitude, é um sinal que você emite numa frequência. E assim você atrai pessoas nessa mesma frequência. Voa lá. Aqui estou eu. Então eu ando atraindo um Ubercessor por aí? Vejamos. Você é agressiva, mandona, egoísta, trata mal as pessoas, é avarenta, mal educada, quando dá descarga não baixa a tampa do vaso. Isso atrai Ubercessor? Não, mas eu acho uma porcaria. Espalha germes. De novo? Só um minutinho. Ué, tem ninguém lá fora? Nem aqui dentro. Meu Deus, eu tô maluca. Ubercessor, baixe já o seu. Espiritax, muito mais rápido e econômico. Não, nada disso. É Ubercessor. Ninguém te chamou aqui não, rapaz. Vai falar aqui não. Ubercessor é a melhor coisa. A gente dá balinho. A gente dá balinho. Cuidado. Ok. Então, com um pouco de humor, nós chegamos à obsessão. E o que é a obsessão? A obsessão não é mais do que uma perturbação espiritual. Nós podemos ter uma perturbação de ordem espiritual e ela pode ter várias gradações e geralmente não. Uma obsessão é uma interferência continuada e deliberada sobre alguém, no sentido de querer forçar aquele alguém a fazer aquilo que nós queremos. Não, alguém se lembrou da sogra, não? Não, ou do marido, ou da mulher, ou de alguém lá no trabalho, do patrão, ou qualquer coisa. Como é que acontece esta perturbação espiritual? Pela sintonia de hábitos, sintonia de pensamentos, pode derivar de um resgate de um passado recente desta vida ou de vidas anteriores, conforme vimos ali no nosso filme. Como é que se manifesta? Ela manifesta-se pela obsessão simples, pela fascinação e pela subjugação. Já vamos ver o que é que isto é. E onde pedir ajuda. Estes vão ser os pontos base da nossa conversa de hoje. Quantas vezes nos acontece de pedir, com licença para tirar isto, quantas vezes tive um obsessor que meteu isto ao contrário? Não, está metido ao contrário, está encravado. Ok. Deixa lá, não faz mal. Esqueça. Quantas vezes acontece, por exemplo, vemos o caso desta jovem, não é?
E vem alguém por trás, invisível ou ao lado, que lhe diz assim: tu não prestas, és uma fraca, suicida-te. E ela capta esse pensamento como sendo dela. Se não tiver conhecimentos espirituais, pensa: eu estou maluca, estou com ideias suicidas, né? Mas ela, como tem uma boa autoestima, está a pensar: não, eu tenho um livre-arbítrio, quem manda sou eu, a vida é bela, Deus ampara-me, este pensamento vai passar. Ok, provavelmente já assistiu a alguma palestra da Amélia ou do Tony aqui na associação sobre isto e já aprendeu. Então, a obsessão simples, que é aquilo que acontece entre nós os dois, a obsessão simples é a menos grave de todas, né? E todos nós estamos sujeitos a ela. Estamos, estivemos e estaremos. Porque é uma questão de sintonia. Quantas vezes nós vamos no carro, em casa, ao ligar a televisão, ao ligar o rádio no carro, ou até no telemóvel, quando queremos ligar para alguém, quantas vezes nós nos enganamos? Enganamos na frequência, enganamos no canal. Epá, não era este canal que eu queria ver, era outro. Não era esta rádio, era outro, né? E mudamos. Portanto, muitas vezes na vida, nós sem querer, ou inopinadamente, ou por invigilância, sintonizamos com uma frequência que nós não queremos. Portanto, é a obsessão simples, né? Quando nós estamos sobre um processo de obsessão simples, muitas vezes as pessoas sentem um impulso exagerado, seja de agressividade, seja de outra coisa. É algo que aparece de repente, uma irritabilidade, um desânimo, qualquer coisa que persiste, que insiste, que persiste, insiste, aquela ideia que se mantém no nosso íntimo, que nós tentamos afastar e que ela se volta, né? No entanto, é uma situação fácil de resolver, porque quando nós começamos a detectar, tenho uma ideia fixa, toda a ideia fixa é sintoma de perturbação espiritual ou autoperturbação, também pode ser nossa, já vamos falar nisso. Portanto, quando há uma ideia fixa, quando há uma ideia que nos perturba, quando há um pensamento que não é nosso, que aparece de repente, quando há coisas estranhas que nos incomodam, que não são nossas, nós sabemos, há grandes probabilidades, quase a 100%, de ser uma interferência do mundo espiritual. Ok? Portanto, como é que se resolve isso? Mudando de frequência, mudando de canal, né? Vamos ver isso. Na fascinação, que é o grau a seguir à obsessão, aqui é mais complicado. Porque uma pessoa que está fascinada, como diria o Sr. Lapalisse, está fascinada. Isto é, quando uma pessoa está fascinada, tem um fascínio que é exercido sobre si, ou que ela tem sobre algo. Por exemplo, vamos ver, por hipótese, um médium que começou a desenvolver a psicografia, começou a escrever e tal, saíram umas coisas giras, engraçadas, uns textos bonitos, e depois esse médium é vaidoso. E alguém lhe diz assim: epá, e aquilo são textos muito fracos, até de treino, mas alguém lhe diz assim: epá, devias editar um livro. E o médium pega naquilo e fica... E depois o espírito, que é brincalhão, que ainda está ali só para treino, chega à beira deles assim: pois é, tu devias editar um livro. Aquela ideia começa a avolumar. O espírito vai amplificar a vaidade que ele tem. E ele vai olhar, os amigos vão lhe dizer: epá, de facto, estás no começo, isso ainda não é o ideal e tal, o melhor é treinar mais um bocadinho. Mas o fascinado não ouve isso. Só ouve a sua vaidade, ouve o fascinador que o tenta afastar de todos, né? É um tipo grave de obsessão, né? É muito frequente em quem julga saber tudo, inclusive sem necessidade de estudar, né? Que é uma coisa muito típica nossa, do português. O português tem essa característica de sabe tudo, né? Dá opinião sobre tudo, mesmo que nunca tenha ouvido falar, né? E no assunto. E aliás, e a prova disso nós vemos sobre o espiritismo. As pessoas falam do espiritismo sem nunca terem lido nada sobre o espiritismo.
né? Confundindo com magias, com bruxarias, com artes adivinhatórias, com tarôs, com astrologias, com médiuns comerciantes. E o espiritismo não tem nada a ver com isso. Quando dizemos às pessoas que o espiritismo é uma filosofia de vida, que tem uma parte experimental, tem uma parte filosófica, uma parte moral, as pessoas ficam assim, isso estuda-se como qualquer ciência. E estuda-se durante muito tempo, e estamos sempre a aprender, não é? O processo da fascinação baseia-se essencialmente na vaidade. O fascinado tem dificuldade em perceber o desnorte em que está. Este é o problema. Não quer dizer que outras pessoas menos vaidosas não entrem no processo de fascinação. Mas o que vai determinar a libertação do fascinado vai ser a sua abertura para aceitar conselhos amigos ou não. É típico o fascinador, portanto o espírito, transmitir-lhe a vontade de se afastar das pessoas esclarecidas. Quantas vezes acontece isso entre nós? Né? Quantas vezes nós temos uma convicção pela vaidade, alguém nos diz assim, pois é assim, muito bem, vai em frente. E há 10 ou 20 dizem assim, Conceição, se calhar não é bem assim e tal. Mas como ela é vaidosa, vai ouvir apenas a opinião que lhe convém, né? E isso é o que acontece à grande maioria de nós portugueses que vamos ao bruxo, ao médium comerciante. O povo português adora o médium comerciante. O centro espírita não presta, porque o centro espírita não dá aquelas respostas comezinhas, a minha filha deve casar com ele, eu devo-me separar do meu marido ou não, ou da minha mulher, devo só ficar com uma mulher ou devo ter 3 ou 4, devo vender aquele carro ou não, olha como é que está o meu pai, como é que está... Portanto, as pessoas adoram ser enganadas. Vão aos bruxos todos que há por aqui pelas redondezas, pagam balúrdios a partir dos 50 euros para cima até aos 200, é à vontade do freguês, e depois vêm de lá mais leves na carteira. E felizes porque os bruxos dizem aquilo, bruxos entre aspas, dizem aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Vamos imaginar, esta senhora veio cá porque o marido desencarnou, não desencarnou nada, acho que foi ele que a trouxe, pelo menos até à porta, né? Se desencarnou foi agora. E vamos imaginar que eu era um bruxo e ela foi ao bruxo, o bruxo tem de cobrar, né? Cobra, né? Está ali todo o dia a atender, como se os espíritos estivessem todo o dia ali à espera, ao serviço deles, e então ela chega ali, para já chega de luto, chega logo vestida de preto, eu vejo logo, olha, morreu-lhe alguém. Não é preciso ser bruxo, né? E entra, e tal, sabe como é, o meu marido e coisa e tal, pronto. E eu começo a lhe dizer uma meia dúzia de banalidades, de coisas transversais a todas as pessoas. Pois é, o seu marido tinha os seus problemas consigo, mas ele amava. E ela começa a ver, mesmo que ele lhe usasse assim, ele batia, mas ele gostava de mim. Pois é, porque o morto tem sempre um desconto pelo menos de 30% a 40%, né? Em bondade, porque antes de morrer é um mauzão, mas depois de morrer era tão boa pessoa, né? É o IVA espiritual, mas para menos. E ela ia sair de lá encantada, e eu também, porque ela ia me pagar 60 ou 70 ou 90 ou 100 euros, eu saía de lá encantado e ela também dizia, aquele médium é muito bom, né? No centro espírita não, nós como não enganamos as pessoas, dizemos assim, olha, se for possível os espíritos dirão, se não for, muitas vezes eles não dizem até para não preocupar as pessoas, né? Mas o importante não é saber notícias do além, o importante é aprendermos a conhecer o espiritismo para melhorar a nossa vida, porque as notícias com o além nós podemos saber diretamente sem recorrer a ninguém, basta prepararmos durante a noite, pedir ao nosso guia para que durante o sono tenhamos notícias desse alguém, se tivermos mérito vamos sonhar com ele, se não tivermos mérito ou não for possível não vamos sonhar, né? Então o obsessor só substitui a liberdade de escolha do fascinado se este criar condições necessárias para isto. Okay? Portanto, é uma situação muito difícil, a situação do fascinado. Como é que se vai ajudar alguém que está fascinado? Como é que eu vou ajudar esta senhora se ela estiver fascinada? Dizer-lhe assim, mas não vá por aí. Ela diz assim, não, o caminho é este.
Se ela estiver alimentada pela vaidade e depois o obsessor diz, vai, sim, o caminho é por aí e tal. E nós vemos aqui, nesta situação da fascinação e da obsessão, a causa da grande maioria dos crimes que se cometem na humanidade. Desde em casa, desde no trabalho, na sociedade em geral, né? E por que não, também a grande maioria, se calhar, dos problemas domésticos e laborais, né? Na subjugação, e é uma coisa curiosa, Allan Kardec inicialmente tinha falado em possessão. Lembram-se? Falava-se, as pessoas diziam que ele está possuído pelo demónio. O demónio não existe, com corninhos, com o rabo, aquela coisa, o diabo. Demónio vem da palavra daemon, que antigamente significava espírito, independentemente de ser bom ou mau. O Sócrates falava com o seu daemon, com o seu guia espiritual. E devia ser médium vidente e audiente, e conversava com ele, discutiam filosofia e nem sempre ele concordava com o seu daemon, isto de acordo com os escritos de Platão, que foi seu discípulo, né? Então, isto a propósito da possessão. As pessoas falavam em possessão. Allan Kardec no início dizia que o termo possessão não estava correto e então utilizou o termo subjugação, isto é um caso difícil em que a pessoa é subjugada temporariamente por um espírito mau que se ligou a ela por dívidas do passado, né? Obviamente que essa pessoa é muito endividada. No entanto, e olhem o subjugador, o obsessor, né, atua no cérebro espiritual do obsidiado, influenciando até os órgãos materiais. Por exemplo, no caso da subjugação ou da possessão, já vamos falar porquê, há um domínio do espírito obsessor, mas é temporário. Por exemplo, imaginemos que eu fui muito mais terrível do que fui numa vida anterior. Cometi muitas barbaridades, muitos crimes, etc. E que a lei de causa e efeito permitia que alguém muito revoltado e muito violento se aproximasse de mim para fazermos as pazes. E a espiritualidade superior permitia que eu passasse por aquela situação de subjugação ou de possessão. São situações muito, muito difíceis de resolver, resolvem-se, mas são muito demoradas no tempo. Porque o subjugado perde a lucidez, de repente, né? O espírito subjugador, ele controla a vontade, os centros da memória da pessoa, do encarnado, de tal modo que o encarnado faz o que ele quer. Por exemplo, se eu tivesse possesso ou subjugado aqui, eu poderia acontecer, do espírito dizer assim, olha, despe, eu ficava aqui todo nu, ia para o meio da rua todo nu e de repente o espírito afasta-se. E a pessoa recobra a lucidez e fica envergonhada, toda a gente a rir-se. E esse é o prazer mórbido do espírito obsessor. É levar a pessoa à loucura e ao suicídio, destruir-lhe a vida, né? Mais tarde, Allan Kardec dizia que não havia possessão. 5 anos mais tarde, olhem o espírito científico de Kardec. Na Revista Espírita de dezembro de 1863, Allan Kardec reconhece que afinal existe a possessão espiritual. E ele diz, antes eu tinha dito que não, que era só subjugação, mas afinal apareceu-nos um caso de uma senhora, que ele conta lá nessa revista, que tem todos os sintomas de possessão. Então aquilo que eu tinha dito sobre a subjugação, afinal não é bem assim. A possessão existe em algumas situações. O que é isso da possessão? O espírito entra no corpo da pessoa, domina, toma conta do corpo, de certo modo sim. Não na totalidade, senão dar-se-ia a desencarnação, a morte da pessoa. O que acontece é que a pessoa que está possuída, entre aspas, entra num estado de transe e sai do corpo. E o espírito obsessor, né, como que se toma conta do corpo temporariamente. Naqueles
Salvo erro, o caso que ele conta é da Madame Julie, a senhora Júlia, né? Um caso típico que foi estudado por Allan Kardec. Então, a subjugação é o tipo de obsessão mais grave depois da fascinação. Felizmente são muito raros, né? Porém, se a obsessão chegou até este ponto, foi porque o obsidiado andou muito desatento. A pessoa, o obsidiado, nunca é vítima. Ok? Quando existe um obsidiado e um fascinado, um obsidiado e um subjugado, são os dois algozes e são os dois vítimas. Um foi algoz numa vida anterior ou em vidas anteriores, o outro é agora. São os dois vítimas um do outro. E a bondade divina permite, com a presença e proteção do guia espiritual de cada um, que eles se aproximem para fazerem as pazes, que às vezes são dolorosas, demora tempo. Às vezes parece que não tem solução. Isto não tem solução, este caso. Tantos casos já nos apareceram aqui, da gente pensar assim, este não se safa. Passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando as pessoas insistem, é com enorme alegria que nós vemos essas pessoas completamente recuperadas, ou pelo menos a 90%. Não graças a nós, graças ao esforço delas e ao amparo, obviamente, espiritual. E isto não é falsa modéstia, porque nós, encarnados, não temos poder, a não ser o poder de falar, dar conselhos, mais nada, né? Então, como é que pode-se colocar outra questão? Esta situação da obsessão, da fascinação e da subjugação funciona só de lá para cá, dos espíritos para nós? Somos uns coitadinhos, uns desgraçados? Vamos ver. Funciona daqui do encarnado para o encarnado. Isto é, nós podemos ser obsessores uns dos outros. E tantos que são obsessores uns dos outros. Nós ouvimos ali no atendimento histórias que são dignas dos melhores filmes do Hitchcock, em pleno século XXI. Nos relacionamentos entre homem e mulher, ou entre mulher e homem, tanto faz, entre seres humanos, entre patrões e empregados. Coisas que se eu não tivesse ouvido da boca de pessoas credíveis, eu diria que era pura ficção científica do pior, hardcore, não é? E então, infelizmente, há muitas mulheres que são obsidiadas pelos maridos. São carrascos dos maridos. E também, ao contrário, mas em menor percentagem, né? Então, quando um ser encarnado, quando um de nós impõe, força, faz violência física, psicológica, de todo o género sobre o outro, estamos a ser obsessor do outro. Okay? Também existe de encarnado para desencarnado. Ah, é? Então, mas como é que nós vamos ser obsessores de alguém que já morreu? Muito simples, pelos canais da mente. Ai, o meu marido faz-me cá tanta falta. E geralmente é mais das mulheres para os maridos, porque elas sentem mais falta dos maridos que os maridos sentem mais falta das mulheres. Mas elas dizem o contrário, de maneira que há as duas versões, pronto. Ela faz-me tanta falta, ou ele faz-me tanta falta. E a pessoa entra num processo de desespero e envia aquela onda mórbida que instantaneamente vai atingir o que está no lado lá da vida. E ele vai captar aquele desespero do filho, da mãe, não é do filho da mãe, do filho, vírgula, da mãe, do marido, da mulher, etc. por aí fora, né? E então a pessoa vai ficar perturbada do lado de lá. Quantas vezes já nos aconteceu aqui na reunião mediúnica de nós pedirmos ajuda pelo, sei lá, pelo Sr. Manel e depois os espíritos dizerem assim, a gente perguntar-lhes assim, então, mas porquê é que você anda com o Sr. Manel? Diz assim, ele não me larga. Ele não o larga? Não. Então, mas não o larga como? Olha, porque ele tem uns pensamentos esquisitos, ele é muito avarento. Está sempre a pensar, olha, vou ver se roubo ali mais no negócio e tal, e isto, aquilo, aquilo outro. Ele tem uns pensamentos, coisas. E eu sinto-me atraído para ele. Eu acho que é ele que não me larga. O espírito, como é avarento, como é muito ainda agarrado à matéria, sente-se atraído por uma afinidade vibratória pelo ser encarnado. Quer dizer, o ser encarnado, tal ímã, atrai espíritos da mesma natureza, estão na mesma onda, não é? Por exemplo, os bocejadores também atraem e por aí fora. Estou a brincar. E então, eu não deixo, eu cerro os dentes. Sim. E então, o que é que acontece?
muitas vezes acontece isso. Nós pensamos, coitadinha desta senhora, ela está obsidiada, anda aqui um espírito a atormentá-la, mas ela tem esta cara de anjo. Mas chega à casa e bate no marido, bate no gão, no gato, no periquito, trata mal toda a gente e mais não sei quantos. Se vocês virem no livro dos médiuns, há um desses casos que os espíritos contam lá, que são com uma senhora que havia, pareciam-lhe as coisas rasgadas em casa, roupas e por aí fora, duas irmãs, e Allan Kardec evoca o espírito obsessor. E ele pergunta assim: o que é que tu queres? Que os espíritos inferiores não são tão bem educados como nós, né? O que é que tu queres? Porque é que tu fazes isso a essas senhoras? Pergunta-lhes a ela como é que elas usam a língua. Elas merecem isto e muito mais. Falam mal de toda a gente, cortam na casaca, disto, aquilo, daquilo outro. E depois aparece o guia espiritual lá da reunião, São Luís, que lhe diz assim: eles têm razão quando eles foram embora. Elas que mudem o seu caráter para que afastem assim naturalmente os obsessores da vida dela. Portanto, elas estavam a ser vítimas de si próprias. Estavam a atrair espíritos afins. Depois existem uma obsessão recíproca entre encarnados e desencarnados e encarnados. Existe aquela que é a nossa mais conhecida, que é de lá para cá. Aliás, isto é aqui. Também existe a desencarnado para desencarnado. Como há pessoas aqui que fazem dos outros escravos, é óbvio que do lado de lá passa-se o mesmo. Porque do lado de lá a vida é igual ao lado de cá. Aliás, ao lado de cá a vida é uma cópia do lado de lá, imperfeita, né? Portanto, a vida continua do lado de lá, né? Tal e qual como cá, com relações humanas, com trabalho, com organizações sociais, etc. E, obviamente, que nos planos inferiores da espiritualidade, o que é que vai acontecer? Há os chefes das máfias que controlam aqueles que são dominados por eles, tal e qual como cá. Vemos as máfias que existem na Terra, né? Aliás, há uma coisa muito interessante, que nós, na Terra, dizemos que estamos num mundo de expiação e provas e que já deixámos de ser um mundo primitivo há muito tempo, não é? Mas se nós formos ver bem, não precisamos de ir para muito longe. Vamos para as Caldas da Rainha. Nem precisamos de ir para Lisboa, que já tem mais de 2 milhões de habitantes. Numa cidade qualquer, de média dimensão, nós encontramos na sociedade nichos de espíritos primitivos. Nichos de espíritos, naquela escala espírita de Allan Kardec, que falámos o ano passado, né? De espíritos impuros, muito maus, né? Depois encontramos nichos de espíritos imperfeitos, daqueles que não têm empejo em prejudicar o outro, só se preocupam consigo. Encontramos nichos de tudo. Nós estamos aqui nichos de espíritos bons, de espíritos muito bons, de espíritos neutros. Então, nós estamos num planeta de expiação e provas, mas onde existe gente em muito diversificado grau de evolução, né? Por isso é que existe a obsessão. Porque quando nós formos um planeta de regeneração, já não haverá tanta obsessão, até rima. Porquê? Porque não haverá afinidade. Os espíritos inferiores já terão ido para outro planeta, de acordo com o seu grau e natureza, e, consequentemente, toda aquela massa de espíritos que estão à volta da Terra, nessa sintonia, serão também afastados para lá, né? E temos a obsessão mais comum, conhecida nossa, aliás, que é do mundo espiritual para o mundo terreno, ok? Que é por isso que muitas pessoas vão ao centro espírita pedir ajuda porque têm um problema de ordem espiritual. Mas existe também a auto-obsessão. Quando eu tenho uma ideia fixa, tenho de fazer isto. Atenção que às vezes não é fácil distinguir se é auto-obsessão, se é infligida essa ideia impressa por algum ser espiritual. Mas pode ser que a pessoa não tenha nenhuma interferência espiritual e tenha aquela mania, tem aquele hábito, tem aquela monoideia e repete e não sai dali, etc. Isso precisa de tratamento psiquiátrico ou espiritual, né? As causas, pode ser uma perseguição kármica já de vidas passadas, como o lobo mau
e os 3 porquinhos que andam desde há gerações e gerações atrás uns dos outros, né? Os 3 porquinhos devem ter feito alguma coisa ao lobo mau, porque o lobo mau anda sempre a tentar comê-los e a andar atrás deles. Isto é uma pequena brincadeira, mas muitas das causas são perseguições kármicas. O que é que quer dizer isso? Karma é uma noção do Oriente, que nós espíritas referimos como sendo lei de causa e efeito. Causas que nós geramos no passado, que se tornam efeito hoje. Ninguém hoje sofre por acaso, nem é feliz por acaso. Tudo aquilo que nós temos hoje, semeámos ontem, né? E então, se eu prejudiquei alguém ontem, ou prejudiquei muita gente ontem, provavelmente eu hoje volto com mediunidade, atormentada ou não, para poder ser útil à humanidade, quiçá ajudando aqueles a quem prejudiquei numa vida anterior, que estão encarnados ou no mundo espiritual, que depois serão auxiliados por mim numa reunião de intercâmbio espiritual ou desobsessão que eu porventura venha a frequentar, né? Ou noutras situações quaisquer. Mas também as causas são as afinidades de comportamento. Se eu sou má língua, se eu gosto de cortar na casaca, gosto de falar da vida das pessoas, eu vou atrair espíritos iguais. Se eu gosto de drogas, eu vou atrair espíritos toxicodependentes, que já se continuam toxicodependentes de lado a lado, porque há dependência psicológica e dependência física, né? Se eu tenho desregramentos de ordem sexual, frequento casas de prostituição, quando for vou atrair espíritos afins. Se eu sou viciado no álcool, vou atrair espíritos afins, e assim sucessivamente. Portanto, são as afinidades dos nossos comportamentos de hoje. Dentro das causas temos formas de criar inimizade. Como é que nós podemos criar inimizade com os amigos espirituais, né? Como é que essas inimizades se criaram? Uma delas é o orgulho e o egoísmo. Outra é o sono. Quando a gente adormece a meio da palestra, cria uma certa inimizade com o palestrante. Não estou a brincar. Mas é o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo é uma porta aberta. É uma porta aberta para o nosso sofrimento, né? Porque se eu prejudiquei alguém numa vida anterior e se eu sou orgulhoso e sou egoísta, eu tenho uma porta escancarada, tenho uma vibração tão baixa que aquele espírito, se quiser vingar de mim, ele vai encontrar uma ligação com muita facilidade. Porque ele tem intenções más, tem uma frequência baixa. Eu sou orgulhoso ou sou egoísta, tenho uma frequência baixa. A sintonia é perfeita. Outras causas, amor não correspondido. Quantas vezes, basta ver as novelas antigas, ver os livros antigos dos grandes escritores portugueses e não só, para nós vermos como era a vida em 1800, 1700, 1600, por aí fora, né? Os amores não correspondidos, as mortes, as traições, os sequestros, né? As pessoas que rapidamente eram despachadas para o além quando eram velhinhos só porque tinham um bom pecúlio para a herança e que eram mortos sem saber, coitadinho, morreu com falta de ar, não foi nada, foi abafado com uma almofada, por aí fora. Antigamente era assim, não havia meios de controlar, hoje felizmente já há alguns, mas continua a acontecer isso, né? E então, são crimes que aparentemente passam despercebidos para a humanidade, para a polícia, para quem investiga. A pessoa não vai para a cadeia, mas quando chega ao lado de lá, tem lá o que foi morto à espera. Anda cá, agora vamos ajustar contas. E a pessoa foge de si própria, até que um dia pede a Deus para reencarnar, porque não aguenta com o problema de consciência. E volta a nascer. E há de haver um dia em que aquele que foi morto encontra-o, olha, ele está num outro corpo. É agora que eu me vou vingar dele. E os bons espíritos permitem a aproximação para que façam as pazes. Através do sofrimento gerado pelo outro, não criado por Deus. Ok? As lutas pelo poder, as guerras, o roubo, a morte, o crime, seja em termos individuais, em termos grupais e em termos nacionais ou mundiais, né?
Todas as lutas pelo poder, guerras, roubos, mortes, crimes, geram dificuldades terríveis para o nosso futuro. Não é? Vamos ter de reparar isso. Não porque Deus nos castigue, mas porque ao chegar ao lado de lá da vida, não é? Meu Deus, a gente olha assim, como é que aquele pobre coitado do nosso irmão, que é lá o presidente da Síria, vai reparar os mais de 500 mil mortos da guerra da Síria em 4, 5 anos? É óbvio que ele não é o único responsável, mas foi um dos principais, né? Ele e outros, né? Só Deus sabe. E então são karmas muito difíceis que eles estão a criar para si próprios e que certamente lhes vão trazer centenas e centenas de anos de reparação de sofrimento em vidas seguintes, né? Outra das causas da obsessão é, por exemplo, a dependência dos falecidos, né? Vemos aqui esta senhora, o marido faleceu e ela está com o telemóvel deles, ingrato, nem sequer mandas um SMS do além, não é? E um e-mail, um call me, nada, né? E a pessoa chora, não é? E é claro que o desencarnado do lado lá também chora, não é? E porque sente aquele... E muitas vezes, já referimos isso, os amigos espirituais precisam de tomar medidas corretivas de urgência, provocar uma doença no fígado, na vesícula, seja no intestino, seja onde for, temporária. À mulher ou ao marido que ficou cá, que está a aprender mentalmente o falecido, para que a pessoa se vire para o seu corpo, para que se esqueça do falecido, para eles o poderem ajudar. Vejam bem o poder do pensamento. Por isso temos de ter muito cuidado, né? Quando os outros morrerem, alegrem-se, né? Sejam bons ou maus, alegrem-se, assim, que bom, né? Que tu estejas bem. Eu espero, quando eu morrer, que vocês digam assim, graças a Deus, ele já foi embora. Ok? E que não haja ninguém a dizer assim, epá, fogo, aquele indivíduo fazia falta, porque ninguém é insubstituível. Ok? Como é que se dá o processo da obsessão? O resultado da obsessão pode-se resumir de uma maneira. Vamos imaginar um avião, não é? Um avião. Como é que ele voa? Ele precisa de combustível, ok? Se ele não tiver combustível, cai. Qual é o combustível que alimenta o avião chamado obsessão? É a ignorância. Não é? Temos o obsessor e o obsidiado. O obsessor é aquele que tenta impor a sua ideia. O obsidiado é a vítima. O que é que os liga? É a ignorância. Depois é uma bola de neve até que um deles resolva dizer assim, epá, estou farto, não quero saber dele, que Deus o ajude. Olha, não lhe quero mal nenhum, que Deus o ajude. Por isso Jesus dizia, olha, vê lá, antes de ir lá pôr a oferta no altar, vai, mas é fazer as pazes com o teu adversário antes que seja tarde. Porque a gente do lado de cá pode fazer as pazes. Mas se o nosso inimigo for para o lado de lá e não fizer as pazes connosco, ou nós com eles, depois pode ser mais difícil. O importante é que nós não sejamos inimigos de ninguém. Eu posso ter 1000 inimigos que não gostam de mim. Não estou nada preocupado com isso. O importante é que eu não tenha um inimigo, que eu seja inimigo de alguém. Ok? Porque o mal dos outros não me faz mal, nem a mim, nem a ninguém. Agora, o mal que me faz mal, como diz Givaldo Pereira Franco, é o mal que eu faço, porque me torna mal. Então eu não tenho que me preocupar se alguém me deseja mal. Isso é problema deles. Desde que eu esteja bem, não tenho a consciência pesada, estou ótimo. Como é que se combate esta ignorância? Porquê é que o combustível é a ignorância? Porque reparem uma coisa, só uma pessoa muito ignorante do ponto de vista espiritual, atenção, estamos a falar de ignorância espiritual, só uma pessoa muito ignorante é que tenta impor e que tenta fazer mal e que prejudica o próximo e que destrata a mulher, o marido, os filhos, o empregado, etc. Porque a pessoa que não é ignorante, que conhece as verdades do mundo espiritual, sabe que toda a atitude, todo o pensamento, todo o sentimento, mesmo que não seja falado, provoca um efeito. Se eu tenho maus sentimentos para com aquela senhora ou por aquele senhor, eu estou a gerar um karma. Eu vou ter de limpar estes sentimentos.
né? Eu estou a sintonizar com o mal. Então, se eu aprender isso, eu deixo de ser obsessor, porque eu já sei que então eu estou a arranjar lenha para me queimar, né? A ignorância combate-se com o quê? Com amor, com o conhecimento, então, lá está o tal estudo, o que não exclui a necessária disciplina. Por isso é que as pessoas preferem ir ao bruxo e não ao centro espírita, né? Porque o bruxo diz-nos a tudo aquilo que a gente quer ouvir. No centro espírita diz-nos assim: nós não vos podemos resolver o problema, mas podemos ajudar-te a resolveres o teu problema. Mas como? Pelo estudo, pela leitura, pela conversa, troca de ideias. Mas isso dá trabalho. Pois dá. E essa é outra característica dos portugueses, é que nós somos preguiçosos. Queremos tudo rapidamente. Supermercado. Que tem um problema de ordem espiritual, às vezes telefonam-me. Olha, dá para tirar o espírito à distância? Assim, ok. Enfim, ok. Porquê? Porque há espíritas que dizem que sim, né? O que é fundamental neste diagrama é esclarecer o obsessor. Vamos esclarecer o espírito e vamos libertar ali a Manuela do seu problema espiritual. E ela fica ótima. É isso? Infelizmente há centros espíritas que dizem que sim. E se a pessoa for pedir ajuda, diz assim: ok, olha, o que é que eu tenho? Tenho um problema de ordem espiritual. Venha cá fazer 7 desobsessões e depois vai ficar boa. E isso é desconhecimento doutrinário. Ou é uma coisa bem pior, fraude. Mas eu acredito que seja desconhecimento doutrinário. Porque quem é que pode garantir que ao fim de 7 reuniões esta alma esteja melhor? Ou que o espírito perdoou? Se há obsessões que às vezes duram uma vida inteira e continuam para a vida seguinte. Duram 100, 200, 300 anos. A sério, a sério. Estudemos Kardec, né? Como é que nós podemos dizer antecipadamente que aquele espírito vai perdoar? Ou que esta senhora se vai melhorar? Porque reparem, não basta esclarecer o obsessor, tem de se trabalhar com o obsidiado. Porque se aquele obsessor estava ligado a esta senhora, era por causa da má língua dela, do mau feitio, do mau caráter que ela tem. Se a gente o conseguir convencer a seguir os guias espirituais, ele vai-se embora, ela fica livre durante 1 hora, 2. Quando começar outra vez a cortar na casaca e a portar-se mal, sintoniza com outro do mesmo nível. Já não é o Manela ou o Joaquim, depois é o António. Vai funcionar como um autocarro de obsessores para o centro espírita. Vai ajudar os outros, mas não se ajuda a ela, vai desencarnar tal e qual como reencarnou. Com mau caráter, com mau feitio, com má língua, etc. Ok? Então, amigos, essencialmente, a obsessão é uma afinidade de pensamentos e de sentimentos. Afinidade de pensamentos e sentimentos. Atenção que não são pensamentos e sentimentos bons, porque os bons espíritos não são obsessores. O obsessor é uma ação persistente e contínua para obrigar o outro a fazer o que eu quero. Os bons espíritos não fazem isso, não impõem. Sugerem amigavelmente, dizem assim: olha, dão força, fazem um passo, não seja má língua, tente ser melhor, etc. Mas dão-lhe o livre-arbítrio dela se melhorar ou não, porque senão não tem valor para a evolução dela, não é? Isto faz-nos lembrar este cartoon que eu acho uma delícia, porque há centros espíritas, e não só centros espíritas, outros locais espiritualistas, onde a pessoa vai receber o passe e tem passistas de bata branca. Não é? Porquê? Porque a bata branca atrai os bons espíritos, então coitados dos negros. Ali o Dr. Benjamin não podia ser passista, né? Porque é mulato, né? E o Dr. José Raul Teixeira, que é médium espírita, não podia dar um passe, não podia ser boa pessoa porque é preto de cor, né? Então, isto são fantasias do ser humano, né? Não é a cor, as batas, isso é só vaidade, não tem nada a ver com o espiritismo. São coisas inventadas pelo homem. Temos centros espíritas que têm macas, estrategicamente para dar um passe, para fazer tratamento, para fazer cura.
Meu Deus, quanta ignorância. Nós tivéssemos ali uma macazinha ou duas, ou no fim puséssemos aqui umas 10 macas, vocês todos deitadinhos, 10 a 10 ali, com uma luzinha azul, uma musiquinha de fundo de Bach, vocês iam fazer, para a próxima semana tínhamos bicha até o Leclerc. E sem pagar, porque se fosse a pagar a bicha ia até à Foz. Porque as pessoas adoram fantasias. Adoram fenómeno, aquela coisinha, adoram dormir na palestra, não é Manela? As pessoas adoram essas coisas. Não, ela estava em transe para ouvir melhor no além. E então, as pessoas adoram isto, só não adoram uma coisa, é um único fenómeno, que é o fenómeno de nos mudarmos por dentro, porque esse dá trabalho. Perguntar a alguém que tenha problemas, olha, vais a Fátima a pé, tens um problema no pé? Levas um pé de cera, do mais caro que houver, 1000 euros, sim senhora, para oferecer a Nossa Senhora, a pessoa vai. Agora digam-lhe a ela, olha, tens um problema no pé, queres pedir ajuda aos bons espíritos, então diz assim, não faças chantagem com Deus, se eu ficar melhor, não, diz assim, em troca dessa melhoria, eu vou tentar ser melhor, deixar de falar mal do outro. Está aqui a Tom Malandro, é mais fácil ir a pé, Fátima. Faz umas bolhas, mas depois eu continuo a falar mal do outro. Agora, deixar de falar mal do outro, isso custa. E é esse o fenómeno que os espíritos querem de nós. A nossa melhoria interior, para que possamos merecer reencarnar na Terra na próxima reencarnação, quando ele já estiver a caminho do mundo da regeneração. Então, se nós só esclarecemos o obsessor, acontece aquilo que eu há bocado disse, né? Ela vai funcionar como um autocarro. O trabalho tem de ser feito em conjunto, com os espíritos necessitados e com a pessoa. Temos tido muitos êxitos aqui, e em qualquer centro espírita, obviamente, com apenas 20-25% das pessoas que vêm pedir ajuda. Os 75-80% que vêm ao atendimento nunca mais cá voltam, vêm cá como quem vai à bruxa ou vem ao supermercado. Eu preciso de ajuda, e são pessoas que precisam de ajuda, mas nunca mais cá põem os pés, porque vieram à procura da cura imediata, e isso não existe, não é? Nem nos hospitais existe. A gente vai para um hospital, é internado, está lá 4-5 dias, às vezes um mês, não é imediato, não é? Se o problema for sério. E o espiritual muito menos, demora mais tempo. É preciso esforço próprio. É preciso vir à palestra, mas não é para fazer número. Às vezes as pessoas dizem, olha, venha à palestra, venha ao passe. Quem precisar de passe, atenção, na altura, quem dizemos isso. As pessoas devem pensar assim, eles querem que tenham cá muita gente. Não, para quê? Vocês pagam? Não pagam? Se a gente cobrasse 10 euros por pessoa, 1 euro por pessoa, ainda tínhamos interesse em que viesse muita gente. Mas não é isso. É quando nós temos um problema espiritual, alguém que não gosta de nós, nós vimos e o outro vem também. Que é para ver o que é que lá se diz. E muitas vezes os amigos espirituais durante a palestra estão-nos a retirar essas ligações energéticas entre nós e eles, e nós saímos, ou aqui, ou no passo, ou nos dois sítios, saímos mais leves. E o espírito obsessor fica cá. Tivemos um caso desse há uns anos bastante eloquente, de uma mãe e uma filha que chegaram aqui, na altura fazíamos o atendimento antes da palestra, e elas vinham desesperadas, com ideias suicidas. Por amor de Deus, ajudem-nos, nós só nos pensamos em matar, nós pensamos, isto é uma obsessão grave. Até foi lá e com a Amélia, ela deve-se lembrar, na altura, fazíamos o atendimento 2 a 2, e pá, olha, este caso é grave, temos de tratar disto com urgência. Na semana seguinte, essas senhoras vieram ter com a Amélia, quase que, claro, como não conheciam bem a ruindade dela, muito obrigado e tal, mas obrigado porque nós não fizemos nada. É que nós saímos daqui e aquilo desapareceu radicalmente. Isto é, algum espírito suicida provavelmente sentia-se sozinho, precisava de companhia, estava a induzi-los ao suicídio e tinha condições de ser ajudado, e durante a palestra ou durante o passo foi ajudado, foi recolhido pela equipe espiritual, elas voltaram para casa sem companhia, desapareceu aquela ideia.
É por isso que é importante a frequência no centro espírita. Não é para virem ver o palestrante ou virem, porque às vezes muitos de vós sabem mais do que muitos de nós estamos aqui a falar. É para esta partilha energética. Enquanto estamos a pensar nisto, não estamos a pensar no futebol, nas contas que temos de pagar ao fisco, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro, nos problemas que temos, e os bons espíritos aproveitam para nos fazer operações no corpo espiritual, para nos ajudar, para fazer limpezas na nossa aura, etc. Temos de mudar de hábitos, desintoxicar. Fazendo isso, a obsessão desaparece. Nós fazemos desintoxicações no corpo, vamos ao médico, figadeira, só cuidado, você tem de mudar de hábitos alimentares, dieta, vá beber menos álcool, isto. A gente fica ali. Então, nós os homens, né, somos muito, cuidamos muito disso, né? Mas para o espírito está quieto, nós não tratamos de desintoxicar o espírito, né? Não se julgue, contudo, que no comportamento humano não existem problemas de conduta tão ou mais graves do que os vícios. Os vícios, obviamente, são uma porta aberta para os obsessores. Mas, por exemplo, a indiferença. A indiferença é terrível, que é uma característica do século XXI. A gente abre a televisão, olha, morreram mais 100 no Mediterrâneo. 100. Olha, foram mais 400 na Síria. Já estamos habituados, não é connosco. A indiferença mata, mas não mata os outros, mata-nos a nós, porque mata os nossos sentimentos, e um ser humano sem sentimentos é um robô, não é? O cultivo de ressentimentos. Quando nós temos ressentimentos, é óbvio que aqui ninguém tem, não é? O que é ressentimento? É ressentir, é voltar a sentir, não é? Aqui a amizade disse-me uma coisa que eu não gostei, eu vou para casa e vou ressentir. E ressentir. Quando se aperceberem de alguém com ressentimentos, por amor de Deus, peçam-lhe desculpa. Dizer, desculpa lá, eu não devia ter feito isso. Para se protegerem, porque a pessoa que se está a ressentir está a mentalizar inconscientemente o outro. Aquele filho da mãe do Lucas disse-me aquilo, aquele outro, tal. Ela está a ressentir. E eu estou a relevar com uma onda mental. E ela ressente e eu relevo com outra onda mental. E estamos na mesma onda. A obsessão de encarnado para encarnado. Não é? O pessimismo. A palavra típica do português, a frase típica do português, eu não consigo. Mas façam um esforço. Eu não consigo. Não consigo, não. Divaldo Franco diz, quando alguém diz eu não consigo, está a dizer eu não quero porque dá trabalho. Porque senão Jesus foi o maior hipócrita à face da terra. Porque já há 2000 anos ele dizia que nós conseguíamos. Passado 2000 anos nós dizemos que não conseguimos, ou ele mentiu, ou nós somos uns grandes preguiçosos. Não é? O pessimismo atrai pessimismo. Quer dos encarnados, quer dos desencarnados. E o culto da tristeza. Há pessoas que adoram ser tristes. Então, está boa. Estou mal. A sério. Olha, dói-me isto tudo. E isto, e aquilo, e aquele outro. E ela não se apercebe, tem a mão partida, né? E onde toca dói, né? E não dói nada tudo, só dói a mão. É um erro de percepção, né? Isto agora até está muito, na época, em moda na política, a percepção mútua. Os erros de percepção mútua, enfim. Então, o cultivo da tristeza. Você está triste, mas você está triste porquê? Veja só, estou desempregada. Ok, é um motivo para isso. É um motivo para ficar triste algum tempo, não para ficar triste para sempre. Né? Mas durante o dia já respirou mais de 1 milhão de vezes, se calhar, não se apercebeu, há gente a morrer com falta de ar, já andou, há pessoas que não andam desde que nasceram, estão numa cadeira de rodas. Tem roupa, há pessoas que não têm, tem saúde, há pessoas que não têm, tem casa, tem família, tem comida. Tudo aquilo que nós temos e tanta coisa boa, um país em paz, sol, chuva, vento, seja o que for, nós não agradecemos porque achamos que temos direito. Por defeito temos direito a isso tudo. Nós só valorizamos a dor de dentes. Não valorizamos os 13 anos que andamos sem dor de dentes. Esta maldita dor de dentes. E não dizemos assim, os benditos 13 anos que eu andei sem uma dor de dentes. Não é? O pessimismo, tristeza. Então, a palestra hoje é um bocadinho mais longa, mas está quase a acabar. Para resolver o problema
da obsessão, devemos ir ao centro espírita. Não conheço nenhuma comunidade que resolva, trabalhe tão bem a mediunidade e a obsessão como a comunidade espírita, como a filosofia espírita. No centro espírita nós temos várias atividades, sempre gratuitas, onde não se cobra nem se aceita dinheiro donativo pelos tratamentos. Temos a palestra, o atendimento, a fluidoterapia, que é o tratamento energético que temos ali a seguir, a formação, que são os grupos de estudo, a ação social para pessoas que tenham necessidades de alimentos e a evangelização infanto-juvenil. E quando fomos a um centro espírita, naturalmente temos uma conversa, o atendimento, diz, olha, qual é o seu problema? Olha, eu tenho um obsessor. É a coisa mais natural, tal como o outro tem um cão, tem um pastor alemão, outro tem um periquito, outro tem surdez, etc. Não tem problema nenhum. Há espíritas que lá ao fundo adormecem durante a palestra e que nem assim acordam. E então, isto hoje está mesmo mal. O espírito do sono atacou. Então, há pessoas que têm vergonha de dizer, eu conheço dirigentes espíritas, têm vergonha de dizer que têm obsessão. Eu não, dirigente não, eu já não sou obsidiado. Sim, deve ser anormal, porque qualquer pessoa tem um problema de obsessão simples, ou antes ou depois. Temos de ter humildade para aceitar isso. Aliás, quem disser isso está a passar a si próprio um outro estado de vaidade, né? Então é importante estudar, né? Vamos ao centro, à orientação, estudar espiritismo, mas é preciso, ler em casa, estudar no centro em grupo, para partilhar, vamos descobrir, afinal não sou o único, afinal há outros como eu, afinal não sou o único maluco, há outros malucos como eu, que não são malucos, são normais, eu é que pensava que era maluco, e por aí fora, né? Mas, atenção, geralmente quem tem um problema obsessivo, de obsessão simples, subjugação, fascinação, quando vem ao centro é muito comum nas primeiras vezes chegar a casa pior do que o que veio. Os obsessores provocam dores de cabeça, mal-estar, para a pessoa pensar assim, fui ao centro, fiquei pior, não volto lá mais. Porque eles sabem que é aqui que a pessoa se pode melhorar e se a pessoa se melhorar, eles perdem o poder sobre ela. Ok? Então, vão tentar afastar as pessoas, perturbando-as espiritualmente. Vão tentar afastar as pessoas do centro, criando sentimento de culpa. Vão tentar afastar as pessoas, criando muitas tarefas. Tenho muito que fazer, hoje não posso ir ao centro. Falta de bom senso. Porque se eu estiver doente, vou parar ao hospital e já não tenho nada que fazer, né? Tentar afastar as pessoas, criando intrigas. Eu conheço pessoas que me dizem assim, eu não quero saber mais de espiritismo para nada. Mas porquê? Não imaginas o que aconteceu no meu centro. De norte a sul. Mas espera aí, mas tu és espírita ou és escravo do centro? Eu sou espírita. Então, se és espírita, se aquele centro não te serve, se não te dás bem com aquele... Porque os centros espíritas são formados de pessoas, as pessoas têm as suas fraquezas. E alguns esforçam-se para se melhorar e outros não. Se tu não te dás bem, se tiveste um problema com algum dirigente, sai desse centro, forma outro no teu bairro, com 4, 5 pessoas, ou muda para outro centro. Ou continua a ser espírita em casa, porque o espiritismo, a doutrina, a ideia é ótima, é salvadora, é consoladora, não tem nada a ver, não tem culpa nenhuma das atitudes nossas dos espíritas, ok? Tentam afastar os espíritos, as pessoas, criando subgrupos, pondo uns contra os outros. Tentam afastar as pessoas também pelo isolamento que já falámos, né? Tentam afastar as pessoas pelo desânimo. Esta é o principal ponto a referir, ou um dos mais importantes. Seja espírito ou não, a pessoa está muito bem e de repente entra num desânimo. Aquilo que o Lucas disse, aquilo que fulano disse lá no atendimento, estou muito desiludida. Podem se desiludir comigo, com o Manel, com o Joaquim, etc. Não se desiludam com a doutrina espírita, porque ela é muito importante para nós. Não é o espiritismo que precisa de nós, somos nós que precisamos do espiritismo, ok? O desânimo é terrível.
O desânimo é a principal arma que os obsessores utilizam para nos afastar daquilo que é útil para a nossa evolução espiritual. Geralmente o que é que eles fazem? Chegam à beira e dizem assim: olha, tu não prestas. E ela começa a pensar assim: pois é, eu não presto. E pá, já fiz tanta asneira, quem é que não fez, não é? Diz assim, pois assim, olha, tu já estás velha. E ela começa a pensar assim: pois é, já passei dos 28, vou ao caminho dos 29, já estou velha. Pá, é melhor, é só fazer descanso. Depois chega assim outra vez, né? Eu já estou a treinar para quando for ao professor. Pior ainda. Assim, pá, tu, olha, se calhar ninguém valoriza o teu trabalho, há outros melhores do que tu. E ela, pois é, eu vou agora do Cartacho para as Caldas. Lá há outros melhores do que tu, do que eu. Não vale a pena, está a chover e tudo. Pois é, e está vento, sabes? Podes ter um acidente. E ela, pois é. E ela começa a pensar que é ela que está a pensar. Depois assim, e depois há uma coisa muito importante. Ela precisava de ir ao atendimento, mas não vale a pena, há outros que precisam mais do que tu. E ela vai pensar, pois é, e há muitos espíritas a pensar isto. Eu não vou ao atendimento, não, tenho de dar lugar a outros. Tentar afastar as pessoas pela autodesvalorização. Aproveitam a nossa fraca autoestima, para quê? Para nos empurrar para fora do... E tentam afastar as pessoas desta forma, perturbando-as. Ok? Podes dar um jeitinho à luz, Zé Manel, se faz favor. Tenho aqui, para terminarmos, um pequenino vídeo. Como é que eu estou? Como é que você acha que eu estou? Estou mal, estou muito mal. Não estou conseguindo fazer nada, estou fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Ele é o português. Acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Não, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá, é rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você é um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, eu não preciso fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo que errado te acontece, ok? Deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá ou não? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto para te subsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda um bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio e vou embora. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho direito de me vingar, eu tenho que chegar na cotovelada. Você vê que é um monte de capeta que tem dentro. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota a mão na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para a gente fazer o trabalho dele? Pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui para ficar dando um conselho, não. Tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor. Ok? Eu sou do mal. Palavras para quê? Então, terminamos com os 5 mandamentos do obsidiado comodista. Eu sou vítima inocente, como este. Não tive nem tenho nenhuma participação nem nenhuma obsessão. Segundo mandamento, o meu obsessor é um miserável e desprezível algoz. Ele não vale nada. A minha desobsessão consistirá unicamente e exclusivamente na expulsão do famigerado obsessor. Quarto, eu não preciso nem quero fazer nada durante a desobsessão.
Quinto, tudo o que eu tinha a fazer já fiz, ir a um centro espírita uma vez e foi embora. Okay? Então, companheiros, falámos sobre isto. Agora, como é que eu me vou ligar a Deus? Será assim? Se fosse assim era muito fácil, não é? Que estratégia utilizar, não é? Quando houver problemas, partilhar de imediato os problemas em casa, retirar o tapete dos obsessores, telefonar a alguém, falar com alguém, desabafar, né? É muito importante para aquilo não ficar a moer. Resistir sempre, pedir ajuda, atendimento passe, nunca dar margem ao desencanto, ao desânimo. Pensar sempre que Deus nunca nos dá provas superiores às nossas forças. Quando eu pensar assim, eu não tenho saída, só tenho a única saída é o suicídio, eu não tenho saída. Pensar assim, espera aí, não, eu estou a ver mal. Deus que é amor não me iria dar provas superiores às minhas forças. Então, eu tenho de refocar, tenho de abrir uma janela, telefonar a alguém, ok? Cansar esses espíritos brincalhões pela paciência. Aquele que vem ao nosso ouvido que diz isto, diz assim, ok, que Deus te abençoe, até um dia. Quando eles virem que nós não damos luta, vão chatear o outro, como costuma dizer em português na gíria. Outra estratégia, 30 minutos de leitura diária, meditação, oração. Arranjar meia hora por dia para ler um bocado do Evangelho segundo o Espiritismo, de um livro espírita, mastigar um pouco, meditar, orar, criar condições para recuperar a nossa energia e focarmos-nos nas coisas boas acontecidas. Lembrarmos os 13 anos sem as dor de dentes ao invés de lembrar o dia de hoje com a dor de dentes. E ter consciência de que tudo passa. Eu não vou fazer isto, porque já é muito tarde. Se nós fizermos a nossa parte, e a doutrina espírita ensina-nos isso, aquele que é o obsessor, seja por obsessão simples, fascinação ou subjugação, vai se tornar, vai-nos sair um amigo na raspadinha espiritual. Porque aquele que nos prejudica ou nos tenta prejudicar ou prejudicou, quando se aperceber do mal que fez, ele vai pedir a Deus para estar reencarnado connosco, seja no meio familiar ou no círculo de amigos, para nos pagarem bem o mal que nos fez noutra situação, para se poder sentir compensado. Então, quando tivermos um obsessor, vamos acarinhá-lo pela positiva, pensar assim, olha, este vai ser meu amigo no futuro, que bom, e eu garanto-vos que vou ter muitos amigos no futuro. Estes foram os livros que nós consultamos. O livro dos médiuns tem um capítulo da obsessão, é pequeno, mas com muito conteúdo. Este é um livro pequenino que nós temos aí, penso, se não os vendemos todos, A Obsessão, o Passo, a Doutrinação, de José Herculano Pires, de grande qualidade, um livrinho pequenino. Dramas da Obsessão, da Ivone Amaral Pereira, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Schubert Caldas, o livro Desobsessão, de André Luiz, através do médium Chico Xavier e Valdo Vieira, e estes de Divaldo Pereira Franco, que também tratam da obsessão. São os livros, vá lá, mais complementares.